Gente, no ar às 8 horas e 12 minutos para fazer contato com Brasília, capital federal. Nós vamos conversar com a repórter Natália Pazzi sobre a agenda econômica do governo, que continua sendo a prioridade para esse ano de 2024. Tudo bem, Natália? Bom ano para você. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Quais são as informações que você tem para compartilhar conosco nessa manhã? Bom dia. Oi, Pedro, muito bom dia, um feliz 2024 para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. Vale lembrar que nesse finalzinho de 2023 tivemos 2 semanas bem movimentadas, intensas de votações no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar e agora os senadores e deputados eles voltam aos trabalhos apenas no mês que vem, em fevereiro de 2024. E essa agenda do Congresso Nacional, ela está justamente pautada na pauta econômica, do mesmo jeito que a gente acompanhou nesses últimos meses de 2023, com toda essa articulação por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pauta prioritária, Pedro, para o primeiro semestre é reforma tributária ainda. Por quê? Porque apesar da aprovação e da promulgação, o caminho ainda é longo. O governo federal tem agora 180 dias para terminar de enviar os projetos de lei que vão regulamentar, então, esta reforma tributária que foi promulgada no final de 2023. São cerca de 4 a 6 projetos de lei que vão ser enviados pelo Executivo ao Congresso Nacional, trazendo essa regulamentação e, principalmente, fixando as alíquotas em relação a esses tributos que mudam agora a partir da promulgação desta reforma tributária, que tramitou por mais de 30 anos no Congresso Nacional e saiu, de fato, da gaveta no ano passado, com a Câmara e o Senado aprovando esse texto. Uma outra pauta que também está no radar, entrou no radar nesse finalzinho do ano, é a desoneração da folha de pagamentos, porque a gente teve a edição na semana passada daquela medida provisória por parte do Fernando Haddad, por parte do Ministério da Fazenda, propondo uma reoneração parcial da folha. Essa MP ela já foi publicada, mas os efeitos dela começam a valer a partir de abril deste ano. Então, até lá, serão meses de articulação, de negociação entre o Congresso e também o governo federal, essa discussão, porque o Congresso reagiu negativamente a esse texto e também ao jeito que foi publicado, né? Eles estão cobrando que não deveria ser uma medida provisória, já que tem efeito de lei e começa a valer imediatamente, mesmo com os efeitos tendo aí essa vigência a partir de abril. Os parlamentares eles cobram que esse tipo de proposta do governo deveria ser enviado ao Congresso através de um projeto de lei. Então, essa discussão também vai acontecer. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sai de férias amanhã, retorna na próxima semana e já deve começar também uma rodada de conversas com lideranças, com parlamentares, em busca dessa negociação sobre a reoneração parcial da folha de pagamentos. Temos também, Pedro, a reforma do imposto de renda, que entra no radar do governo e do Congresso nesse ano, porque é uma promessa que foi feita ainda na campanha por Lula, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deve nas próximas semanas, nos próximos meses, nessa articulação junto ao Congresso, avançar com essa ideia de uma tributação maior para os salários elevados e também aí esse aumento da faixa de isenção, tudo isso que foi prometido ainda durante a campanha eleitoral em 2022. Entra no radar também, Pedro, um projeto que até chegou a ser discutido no ano passado, que é o da regulamentação dos aplicativos. É uma outra promessa de campanha que foi feita também por Lula, que está prevendo aí regras mais claras e maior proteção social aos motoristas e entregadores de aplicativos. Essa discussão até caminhou um pouco no ano passado, mas acabou não sendo concluída. Devemos ter novidades neste ano de 2024. E ainda nesse primeiro semestre, o Congresso Nacional também abre os olhos aí, coloca no radar dos parlamentares uma reforma ministerial que o presidente Lula deve fazer. Ele vem recebendo ali orientações, vem sendo orientado a fazer algumas mudanças, principalmente em relação a ministros com uma eficiência baixa ou até mesmo com sucessivos desgastes numa tentativa de fato, conseguir aumentar a base aliada dele neste ano no Congresso Nacional. E entre estes desgastes, muito se fala sobre possíveis trocas envolvendo Juscelino Filho, das Comunicações
Comunicações, e também Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Passado o primeiro semestre, Pedro, a gente tem no início do segundo semestre eleições municipais. E por que isso atinge também aqui o Congresso Nacional e o governo? Porque normalmente essa disputa por prefeituras, ela consegue ali movimentar, a gente tem cerca de 20% dos parlamentares concorrendo a essas vagas municipais. Por isso que o segundo semestre no Congresso acaba sendo um pouco mais esvaziado e é muito difícil que algum projeto importante, de fato, ele seja discutido. Então, o foco de tramitação vai estar no primeiro semestre deste ano. E para a gente finalizar por enquanto, apesar de ser o primeiro dia do ano, a gente já está jogando lá para o finalzinho de 2024, porque depois das eleições municipais, o foco do Congresso Nacional está na sucessão de ambas as casas, do Senado e da Câmara. No Senado, Davi Alcolumbre está com muita ambição, quer muito voltar ao poder, à presidência do Senado, para substituir Rodrigo Pacheco, vem fazendo essa articulação nos últimos meses, inclusive criando ali laços, uma relação com o Executivo, com o presidente Lula, conseguiu fazer na Comissão de Constituição e Justiça as sabatinas dos indicados à PGR e ao STF com muita celeridade, justamente para ter esse apoio também do Executivo. E no lado da Câmara, o Arthur Lira não quer largar mão, ele quer continuar com o poder da presidência da Câmara, mesmo que não seja com ele sentado na cadeira, mas indicando um aliado. O favorito até o momento é o deputado Elmar Nascimento. Eu volto com vocês.